Graça e paz, amados. Amém? Para mim é uma honra estar aqui com os irmãos, para juntos compartilharmos da palavra que o Espírito ministrou ao nosso coração. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Amém? É muito bom estar aqui. Eu quero louvar a Deus pela confiança do pastor Renato, o pastor José Pedro. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Eu me sinto muito honrado por ter recebido esse convite e por estar aqui com os irmãos, cultuando, adorando e exaltando o nome daquele que de fato é digno de receber toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda exaltação, que é o nosso Deus. Amém? Como o pastor se referiu, eu estou aqui com a minha família, minha esposa, meus filhos estão ali. E junto com eles, mais uma família de amigos que vieram lá de Uavre, estão aqui conosco também. E é muito bom estar aqui com os irmãos, adorando e exaltando o nome do nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 1, para nossa meditação nesta manhã, em nome de Jesus. Ezequiel 37, verso 1. Amém? A palavra diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos te louvar e te exaltar, porque ela é tua. E nós estamos aqui na dependência do teu Espírito, para ouvir a voz do teu Espírito por meio da ministração da tua palavra. Nesta manhã, Senhor, eu quero declarar que as vozes contrárias sejam silenciadas, que apenas a voz do teu Espírito seja ouvida nesta manhã, e que ao ministrar a tua palavra, nossa vida receba vida, que nós recebamos de ti um fôlego novo para continuar a jornada até o céu, Pai. Ó Deus, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam despedaçadas, as algemas sejam desfeitas, e que o nome do Senhor
seja glorificado, que a tua presença seja mais uma vez sentida, que o Senhor, por meio da tua palavra, opere maravilhas extraordinárias no meio do teu povo, para a glorificação do teu nome, e tudo isso te pedimos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto que nos fala a respeito de uma visão tido por um profeta chamado profeta Ezequiel. Ezequiel não era apenas um profeta, ele era também um sacerdote. Nós sabemos que como sacerdote ele levava as demandas do povo até Deus, e como profeta ele recebia as palavras de Deus e trazia ao coração do povo. Ezequiel foi um profeta que teve uma missão extremamente desafiadora. Por quê? Porque quando Ezequiel foi chamado por Deus, Deus havia dito para ele: eu te levanto hoje no meio de uma nação que é casa rebelde, é um povo de dura cerviz, é um povo que ergueu a fronte contra mim. Mas não se preocupe, quer eles ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, mas a palavra que eu colocar na tua boca, essa tu profetizarás. Ezequiel sabia que a sua missão seria uma missão árdua. Ezequiel sabia que a sua missão seria uma missão desafiadora. Ele foi enviado para falar a um povo rebelde, de coração duro. Ele era responsável por avisar o povo a respeito do pecado e as suas consequências. Deus o havia advertido para aquela missão, que ele estava sendo levantado. Provavelmente, eu imagino Deus dizendo para ele: eu estou te levantando no meio do povo difícil. Deus não disse quais garantias humanas Ezequiel teria. Deus não prometeu a Ezequiel nada de humano. Mas Deus não escondeu de Ezequiel as barreiras que ele encontraria no meio do caminho, enquanto ele exercia a sua missão profética. Deus não ocultou dele os inimigos que ele teria no meio da caminhada. Mas aquilo certamente não preocupou o profeta, porque o profeta sabia a quem ele estava submetido. Quando nós sabemos a quem servimos e por quem fomos chamados, nós não tememos os desafios, porque nós sabemos que quando Deus chama, Deus garante. É por isso que a palavra diz: se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ezequiel não tinha garantias humanas, mas Ezequiel tinha a maior de todas as garantias que o homem poderia ter. Qual era ela? A presença eterna do Deus Todo-Poderoso. Ezequiel não precisava temer. Eu imagino Deus dizendo para ele: olha, Ezequiel, você vai falar, mas não vão querer te ouvir. Você vai falar, mas vão criticar a tua mensagem. Vão falar mal de você, vão perseguir você. Mas ainda assim você vai ter que falar. Nesta mensagem uma situação salta aos nossos olhos. E a primeira situação que me vem aos olhos é que escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. O escolhido, ele deixa o seu livre arbítrio subalterno à vontade soberana de Deus. O escolhido sabe que ele é dirigido pelo governo de Deus. O escolhido sabe que ele vive na dispensação da graça de Deus. Ezequiel não precisava temer, porque o salmista, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado me consola. O salmista disse: poderá 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus fala que ainda que o inimigo venha contra nós, como correntes de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E por que temer, se Deus é conosco? Por que temer os desafios? Por que temer os inimigos da fé? Por que temer as aflições? Por que temer as batalhas? Se aquele que nos alistou para a guerra está conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu para nós: quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. E quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque tu és meu. Ezequiel sabia de tudo isso, e por causa disso eu imagino Ezequiel tomando sobre si a coragem para enfrentar os desafios da sua missão. Nós sabemos que uma característica importante, imprescindível para aqueles que têm chamado de Deus, é ser corajosos. Quando Moisés morreu, eu imagino Josué ficando aflito. Moisés era um líder por excelência, aprendeu com Deus a conduzir aquele povo, embora não sabendo falar, mas Deus o capacitou e colocou ele diante daquela multidão e disse: você vai conduzir esse povo até o destino que eu determinei. E Josué caminhou com ele, sabia quem ele era, o que ele fazia e sobretudo a intimidade com Deus que ele nutria no decorrer da sua missão. E Josué sabia que era um desafio muito grande substituir um dos maiores líderes que o Antigo Testamento já conheceu. Mas quando Moisés morreu, Josué, talvez aflito, sem saber como ele conduziria aquele povo, Deus disse para ele: não temas, porque eu sou contigo, como eu fui com Moisés, eu estarei contigo também. Apenas numa parte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, porque então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava dizendo: seja forte e corajoso. Ezequiel sabia o que era isso e por isso ele não temeu. Mas eu vejo uma coisa importante aqui, é que no versículo 1 a palavra diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. É a primeira lição que eu aprendo. Quando Deus levou o profeta para o meio do vale, Deus não bateu na porta da casa do profeta e disse: eu tenho uma proposta para ti. Você aceita a proposta? Eu gostaria de te conduzir ao vale de ossos secos. Você quer ir lá? Deus não perguntou para o profeta. A palavra diz: veio sobre mim a mão do Senhor e o Espírito me conduziu ao vale. Deus não pediu autorização ao profeta. É por isso que eu digo: escolhido não tem escolha. Será que você está disposto a dizer sim ao chamado de Deus e descansar no propósito dele? Será que você está disposto a dizer: Senhor, eu estou pronto, eu posso ser levado para o vale, mas eu estou tranquilo, porque eu posso não ter a companhia dos meus amigos, eu posso não ter a companhia da minha família, eu posso não ter a companhia da minha igreja, mas eu tenho a tua companhia, e ela é suficiente para mim. Será que você está disposto? Deus não pediu autorização ao profeta. O profeta não foi ao vale porque quis.
ele não pediu e nem decidiu por conta própria. A mão do Senhor o levou. Isto nos mostra que a vida do profeta era governada pela vontade soberana de Deus. E quando Deus queria levar, ele não perguntava antes, ele apenas pegava e levava. Acabou-se o tempo que nós éramos adultos e vacinados e fazíamos o que queríamos sem dar satisfações a ninguém. Agora estamos debaixo do governo de Deus. A nossa vida é governada por Ele. Ele dirige os teus passos. Ele tem o leme do teu barco nas mãos. Ele sopra o vento como quer, para onde quer, do jeito que quer, da forma que quer. Porventura o barro pode contender com o oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele nos amassa e forma o vaso da maneira que Ele quer. O que a gente precisa fazer é parar de questionar. Senhor, por quê? Para quê? Por que que o Senhor me trouxe? Por que que o Senhor me levou? O que que Tu quer comigo? A gente quer explicações para muita coisa. E você lê a Bíblia de capa a capa e você não vai ver Deus dando explicações para ninguém. Porque Deus não precisa dar explicações para ninguém. Ele tirou Abraão de dentro da tenda. Olha para cima, Abraão. Vê as estrelas? Conta, se é que as pode contar. Assim será a tua descendência. Mas tem uma coisa: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu o endereço para Abraão. Deus não deu para ele um destino. Deus não entregou um Google Maps para ele se guiar. Deus não falou, seu destino é esse. Ele apenas disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu imagino ele pegando a sua família e disse, prepara porque vamos viajar. Para onde vamos? Eu não sei. O que vamos fazer? Também não sei. No meio do caminho, Ele revelará qual é a sua vontade. Será que você confia o suficiente para dizer sim quando Ele te chamar? Ou será que você vai pedir garantias a Ele? Deus não disse para ele, eu vou te prover, eu vou cuidar. Ele só disse, sai da tua terra, segue. Qual é a direção? Não importa. Segue qualquer direção aí. No meio do caminho eu te revelo. A segunda lição que eu aprendo. Deus poderia ter se revelado ao profeta de outra forma, em outro lugar, mas ele escolheu o vale. Quando ele se revelou a Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E foi dentro do lagar que Deus se manifestou àquele homem. Quando Deus se revelou a Moisés, ele estava no monte Sinai. E de dentro da sarça ardente, Deus falou com Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Quando Deus se revelou para Jeremias, ele disse, desce à casa do oleiro, porque lá eu te transmitirei as minhas palavras. Deus se revelou a muitos homens e em muitos lugares diferentes. Mas com Ezequiel Deus disse, é no vale que eu quero me revelar a ti. É dentro do vale que eu tenho algo para transmitir ao teu coração. Quem deseja ser profeta precisa entender que Deus vai se revelar a nós, mas no tempo, na forma e no lugar que Deus decidir. Mas o interessante é que não precisamos ter medo do lugar ou das pessoas com quem vamos estar, porque a palavra de Deus nos prometeu que independente do lugar que nós estejamos, nós usufruiremos da presença gloriosa do nosso Deus. É por isso que muitos homens da Bíblia não se preocuparam
com o lugar, ou com as pessoas, ou com o ambiente. Porque Deus não precisa de ambientes favoráveis para realizar o seu propósito e para fazer milagres na vida de quem crê na sua palavra. Nós precisamos de lugares favoráveis, Deus não. Quanto mais improvável for o lugar, melhor para Deus realizar os seus prodígios e maravilhas. Houve um momento no meio do caminho que Deus disse a Moisés: você precisa se livrar do seu sobrinho. Eu chamei você, eu não chamei seu sobrinho. E ele precisou se livrar dele. E o sobrinho disse: para onde você quer ir? Ele disse: escolhe você. Escolhe você. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Por que ele fez isso? Porque ele não precisava de lugar favorável para caminhar com Deus. A terra poderia ser árida, poderia ser um deserto, poderia ser um lugar de gigantes, poderia ser uma terra infrutífera, poderia ser um lugar de portas fechadas, poderia ser um lugar de inimigos ferozes. Mas quando se tem a presença de Deus, o lugar infrutífero, Ele transforma em mananciais de águas vivas. É por isso que você não precisa se preocupar com o ambiente e nem se preocupar com as pessoas ao teu redor. Você precisa saber quem te chamou. Você precisa confiar naquele que te vocacionou. E precisa dizer: Senhor, eu estou na dependência do Teu Espírito. Para onde o vento do Teu Espírito soprar, eu irei. E eu não temerei o mau tempo, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Tenha coragem e avance. Tenha coragem e avance, e siga firme e acredite no propósito. Porque quando Deus fala, Deus garante. Uma terceira lição que eu aprendo aqui: para muitos o vale é sinônimo de prova ou de tribulação. Quantas vezes você perguntou a algum crente: como vai a sua vida? E ele diz: eu estou no vale. Eu estou no vale, porque vale para muitos é sinônimo de prova, de dificuldade. Eu estou numa fase complicada, numa fase desafiadora. Só que nem sempre na Bíblia o vale significa luta. Às vezes o vale é o lugar ideal para Deus manifestar a sua glória e revelar o seu propósito. O versículo de número 11 diz que o povo de Deus estava se sentindo como quem tem os seus ossos ressequidos e sem esperança. O povo estava exilado na Babilônia. O exílio durou aproximadamente 70 anos e o povo estava com sua esperança derrotada, já não tinha perspectiva de vida, já não havia perspectiva de futuro. Sabe quando você tenta de todas as formas e você não consegue sair do lugar? Sabe quando você já lutou e você já fez de tudo e você está no limite da sua capacidade humana? Sabe quando você vive uma situação semelhante à de Jó, que perdeu tudo quanto tinha, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, a sua esposa que estava com ele, que poderia ser a coluna e a adjuntora para ele, disse: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: como falas uma louca, falas tu. Eu receberia de Deus o bem e não receberia o mal. Deus me deu e Deus também tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que é uma pessoa desmoralizar Satanás? Foi Jó. Jó desmoralizou ele. A palavra diz que Deus autorizou Satanás tocar em Jó. Quem tocou em Jó
foi Satanás, segundo a ordem de Deus. Mas quando Jó falou, ele não disse Satanás tomou, ele disse Deus me deu e Deus tomou. Em outras palavras, Jó estava dizendo: quem é Satanás diante da vontade soberana do Eterno? Ele desmoralizou o diabo diante dessa afirmação. Mas Jó estava convicto. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei que Ele tem poder para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu sei que Ele é fiel para restituir 7 vezes mais a tudo quanto eu perdi. Eu sei que Ele tem nas mãos o controle de tudo e de todos, e o seu nome está acima de todo nome. Eu sei que eu não sou uma obra do acaso, eu sou fruto do propósito. Eu não estou aqui à toa, eu estou aqui porque Deus me trouxe, Deus me plantou nessa terra, e é por isso que eu não vou temer. Eu vou confiar no plano eterno de Deus. Porque Ele disse: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O crente precisa acreditar no plano de Deus. Por quê, pastor Jadson? Porque os teus planos podem ser frustrados. Os teus projetos podem dar errado. Aquilo que tu escreveu pode ser que não dê certo. A perspectiva que tu tinha pode ser que tu não alcance. A porta que tu achou que abriria pode ser que não se abra. Mas quando Deus escreve, ninguém apaga. E quando Deus decreta, ninguém é capaz de anular o decreto do nosso Deus. Aquele povo estava sem esperança. Deus levantou o profeta e disse: está na hora de eu reacender a esperança desse povo. Está na hora de você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Está na hora de você começar a crer no Deus que te chamou, no Deus que não precisa de situações favoráveis, no Deus que não precisa de um contato especial para te colocar naquela empresa. O Deus que Ele não precisa de ter um nome de fama para colocar você em determinados patamares, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, usa quem quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. A quarta lição que eu aprendo é que quando Deus perguntou ao profeta se aqueles ossos poderiam reviver, ele respondeu: tu sabes. Na verdade, o profeta não sabia se havia esperança para aqueles ossos. Aos olhos do profeta, aquilo era impossível. Eram apenas ossos e estavam sequíssimos. Mas quando Deus mandou profetizar, ele não questionou, ele não duvidou, mas de prontidão ele obedeceu. Interessante que a palavra, ela tem prazer em destacar que os ossos não estavam simplesmente secos, pastor. O texto diz que os ossos estavam sequíssimos, mais que secos, sequíssimos. E ele perguntou: por acaso podem reviver estes ossos? Ele disse: Senhor, eu, humanamente falando, não sei, mas tu que és Deus, tu sabes. O Senhor disse: então levanta a tua voz e profetiza. Se tu acha que eu sei, então profetiza. O profeta não questionou a Deus. O profeta não disse: Senhor, é impossível. O profeta simplesmente obedeceu a palavra. Por quê?
A eficácia da profecia não está na palavra de quem profetiza. A eficácia da profecia está na palavra liberada pela boca de Deus. Por isso que ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes prosperará para aquilo que eu a enviei. Quando nós temos consciência de que a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer vida onde há morte, para transformar terrenos áridos em mananciais de águas vivas, a gente não questiona, a gente não duvida. Quando mandaram recado para Jesus dizendo: avisa lá que Lázaro, aquele a quem ele ama, está enfermo. Jesus não se apavorou e disse: olha, discípulos, vamos correndo para Betânia, porque Lázaro está doente, e Lázaro é nosso amigo, e nós não podemos desamparar o nosso amigo no momento mais difícil que ele enfrenta. Jesus não ficou desesperado, ele se manteve equilibrado, porque ele tem nas mãos o controle da vida e da morte. Nada deixa Jesus ansioso, perturbado, inquieto, afligido, absolutamente nada, nem mesmo a morte. E quando Jesus chegou em Betânia, Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. E quando ele chegou na casa de Marta e Maria, a primeira expressão que ele escuta: se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas eu não te disse que se tu creres em mim, tudo é possível? Tu verás a glória de Deus se tu creres em mim, Marta e Maria. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente acredita no Deus de milagre que se revela na vida dos outros. A gente costuma falar de um Deus que faz milagre na vida das outras pessoas. É muito fácil e cômodo para nós testemunhar os milagres alheios. Mas quando Deus fala: agora é a hora de tu viver o meu milagre. Mas para você viver o milagre, você precisa passar pelo vale da prova. Ninguém tem milagre sem ser provado antes. O desempregado só vai ver uma porta de emprego de excelência abrir se ele passar pelo vale do desemprego primeiro. E às vezes Deus está dizendo: por que você reclama tanto? Por que você se preocupa tanto? Por que você perde tanto sono, apetite, fica inquieto, inseguro? Eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Quando Jesus perguntou para aquele povo onde foi que o puseram, disseram: Senhor, já cheira mal. Jesus não perguntou se Lázaro cheirava mal. Jesus não perguntou quanto tempo ele estava sepultado. Ele só queria saber onde o puseram. As pessoas estão servindo a Deus, acreditam que Deus realiza determinados milagres, mas acham que outros milagres são impossíveis para Ele. Mas o mesmo Deus que cura a gripe ressuscita o morto. O mesmo Deus que abre a madre de uma mulher estéril é o mesmo Deus que faz coisas que qualquer ser humano duvida. Esse é o nosso Deus. Hebreus 4:12 está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir a alma do espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmos 33:6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. Jeremias 23:29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Em Mateus 8:8 está escrito: mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas uma palavra, e o meu criado ficará são. Quando nós acreditamos no poder da palavra de Deus, nós não temos medo de profetizar. Quando nós estamos debaixo do governo do nosso Deus, não temos medo de profetizar. Levanta a tua mão e profetiza. Levanta a tua mão e profetiza. Declare vida sobre este vale. Declare vida sobre esta situação. Profetize. Profetize sobre a sua casa. Profetize sobre o seu trabalho. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre sua profissão. Profetize vida. Profetize vida. Profetize vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A quinta lição que eu aprendo nesse texto é que o profeta disse: eu profetizei como me deu ordem. Isso aqui é muito sério. O profeta que tem a missão de entregar a profecia, ele precisa entender que ele tem que profetizar exatamente o que Deus mandou, sem acrescentar e nem subtrair. Ele disse: eu profetizei exatamente como me deu ordem. Todos que tentaram dar uma ajudinha para Deus se deram mal. Todos que Deus mandou falar ou fazer alguma coisa, e falaram e fizeram diferente, receberam a porta na cara, porque Deus não precisa de ajuda para realizar os seus propósitos. A gente precisa entender que Deus sabe o que fazer, Ele sabe o que faz. Por isso que a palavra diz: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos poderão ser impedidos. Quando nós descansamos no poder da palavra, nós saberemos que Deus sabe o que fazer e como fazer. Por isso o profeta disse: eu profetizei como me deu ordem. Se Deus falou que vai ser assim, vai ser assim. As situações exteriores podem dizer o contrário. As pessoas que estão do seu lado podem dizer o contrário, mas Ele disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Deus falou para Abraão e para Sara: o seu herdeiro sairá do seu ventre. Eles eram velhos e estéreis, mas eles duvidaram quando Deus falou, porque Sara sorriu quando Deus falou com ela por meio do anjo. Por quê? Porque ela achou impossível, e ela tentou dar uma ajudinha para Deus, e disse: vai lá, Abraão, coabita com Agar, suscita com ela uma geração para si, porque eu não consigo gerar mais, porque eu sou velha e eu sou estéril. Deus não precisa de ajuda. Abraão obedeceu a Sara, pagou o preço por isso, porque Agar engravidou, nasceu Ismael, eles foram expulsos da casa. Deus fez de Ismael um povo grande e numeroso, porque Deus viu que o que Sara e Abraão fizeram com ela foi uma injustiça. Ele se tornou grande e poderoso, e os seus descendentes se tornaram inimigos dos descendentes de Isaac. Por quê? Por causa de alguém que tentou dar uma ajudinha para Deus. Quando Rebeca estava grávida, Deus disse: no teu ventre tem 2 povos, mas o maior servirá ao menor. Se Deus falou, está falado.
e carimbado, e ninguém pode mudar o que ele disse. Só que quando Jacó nasceu, eles tentaram dar uma ajudinha para Deus, e por causa daquela ajudinha, ele subornou o irmão, enganou o seu pai, e se tornou um foragido, porque desobedeceu a ordem, e depois comeu do mesmo fruto que ele plantou, porque chegou na casa de Labão, ele se apaixonou pela prima, e foi casar por uma, e o tio deu outra, e disse: na tua casa não tinha ordem, mas na minha casa é diferente, a maior casa primeiro. E ele soube na pele o que era ser enganado. Por quê? Porque ele tentou dar uma ajudinha para Deus. Todos na Bíblia que fizeram ou falaram diferente do que Deus determinou, pagaram o preço depois. E nós sabemos que a palavra de Deus fala muito a respeito disso, a fidelidade naquilo que nós pregamos, a palavra. Ele mesmo disse a respeito dos falsos profetas: quem for pregar a minha palavra, fale a minha palavra. Que recebeu o sonho, conte o sonho. Se você teve um sonho, diga: eu tive um sonho. Não diga que Deus mandou você falar qualquer coisa. Porque se eu tiver um sonho, eu digo: eu tive um sonho. E nesse sonho eu passei por isso, isso e isso. Agora, se você tiver certeza, convicção de que foi Deus que falou, transmita com segurança a mensagem. Porque aquilo que você fala é responsabilidade sua, mas aquilo que Deus fala é responsabilidade dele. Quando você fala seguro de que foi Deus que mandou, você não precisa temer quem ouve. Você não precisa estar preocupado se vão crer ou não. No princípio da mensagem, nós aprendemos que Deus falou para Ezequiel: você vai abrir a tua boca e vai falar. O povo é casa rebelde, não vão te ouvir, vão te condenar, vão te perseguir, vão duvidar da palavra, porque são casa rebelde, mas o teu compromisso é com a minha palavra. Abre a tua boca e eu te encherei. Quando você está seguro da palavra, você não teme na hora de transmitir a mensagem, mas o que nós aprendemos nesta manhã é que seja fiel ao que Deus colocou no teu coração, não acrescente e nem subtraia. Pregue a palavra como ela é, anuncie a palavra como ela é, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus traz vida onde há morte. A palavra de Deus purifica a alma do pecador. Por isso que o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando nós acreditamos no poder da palavra e temos comprometimento com ela, nós não devemos temer o lugar que nós estamos. Quantos já entenderam que Deus tem uma missão contigo, mas tem se acovardado, tem tido medo, fica afligido? Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sou influente. E é desses que Deus gosta. Quando Deus se manifestou a Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar, e ele disse: Senhor, não digas isso sobre mim, porque eu sou o menor na casa do meu pai. A minha família é a mais pobre em Manassés. E Deus falou: você tem todos os requisitos necessários para alguém que é chamado por mim. Porque eu não estou preocupado com as tuas capacidades, eu não estou preocupado com as tuas influências, eu não estou preocupado com o teu poder de persuasão, e nem se tu tem ou não curso de teologia. Eu estou dizendo que eu te chamei e eu te capacito. Só abre a tua boca e deixa eu te usar. Não se acovarda, não fuja.
Porque por mais que tu foge, Deus te acha. Não adianta fugir não, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Quantas vezes eu tentei fugir, e o Senhor disse para mim: é você mesmo. Eu disse: Senhor, eu não tenho voz de pregador, eu não tenho aparência de pregador, eu não tenho capacidade de pregador. Eu me escondi várias vezes. Eu contei lá na igreja de Uavre, não foi o pastor José Pedro? Não sei se o pastor José Pedro estava lá na igreja nesse dia, mas eu contei isso na igreja. E um dia, vivendo os meus complexos de pregadores, não sei se o pastor Renato já viveu isso também, lá no princípio da caminhada, eu no meio dos meus conflitos de complexo de pregadores, eu disse: Senhor, acabou para mim, não prego mais, eu não quero mais cargo, eu não quero ser pastor, eu não quero ser evangelista, eu não quero nada, eu quero ir para o céu. Para mim, ir para o céu já está de bom grado para mim. E eu me escondi lá no fundinho da igreja, e fiquei lá de cabecinha baixa, escondido, aqui ninguém me vê. E tinha um evento na igreja, e um pregador de fora que não me conhecia, chegou lá pregando a palavra, e esse pregador pregava, e volta e meia, o olhar dele se cruzava com o meu lá no fundo, e eu disse: Deus, não é possível, aqui no fundo. Eu abaixei a cabeça e fiquei ali escondido, falando com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. E o pregador desceu as escadas, e eu disse: meu Deus, lá vem ele, Jesus, tenha misericórdia. E ele veio e começou a caminhar pelo corredor, com um microfone sem fio como esse, e ele foi caminhando, e eu de cabeça baixa: Jesus, tem misericórdia. E na hora que eu levantei as minhas mãos, a mão dele pegou na minha, ele me levantou do banco, e me trouxe pelo corredor, me levou no altar, e disse: eu te chamei, eu te escolhi, não te escondas, porque por mais que tu te escondas, os meus olhos te acham. Davi estava malhando, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai Jetro, e Deus falou para Samuel: ninguém senta à mesa até que ele chegue. O mais improvável, o mais inculto, o mais incapaz, o que tinha menos perspectiva, o que todos olhavam e diziam: todos podem ser rei, menos esse, porque esse não tem capacidade, não tem estrutura, não tem aparência, não tem formosura, não pode ser ele. E Deus está dizendo: eu não vejo como o homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. O homem vê a aparência, Deus vê as motivações do coração. É você que Ele escolheu. Ele disse por meio da sua palavra: eu te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu, hoje eu te gerei. Seja corajoso e destemido diante da ordem do Pai. A última lição que eu aprendo aqui nessa palavra é que depois que o profeta profetizou, a palavra diz que houve um rebuliço. Cada osso se juntou ao seu osso. Ali tinha osso de todos os tamanhos, que pertencia a corpos de vários tamanhos. Um osso encaixado num lugar errado seria um transtorno. Mas a palavra diz que quando ele profetizou, cada osso se juntou ao seu osso. Não houve confusão quando a palavra profética foi liberada. Pelo contrário, ao invés de haver confusão, houve ordem. Quando você vê uma palavra profética sendo lançada e o fruto dessa palavra trazer confusão, tenha certeza, Deus não está no negócio. Mas quando a palavra profética é lançada e a ordem, tenha certeza, Deus está no negócio. Só que a ordem de Deus é de acordo com a perspectiva de Deus, não é de acordo com a tua perspectiva. O profeta profetizou, houve o rebuliço, os ossos se juntaram, mas eram apenas esqueletos. Mas a palavra diz: estendeu-se tendão, cresceu carne, estendeu-se pele. E a palavra diz que ali se formou apenas corpos, não havia vida ali. E depois que os corpos estavam estendidos, ele disse: agora profetiza, Ezequiel.
e diz: Espírito, sopra dos 4 ventos sobre estes mortos para que vivam. E a palavra diz que o Espírito soprou, e aquele lugar que era um vale de ossos, e que depois virou um vale de corpos mortos, a palavra diz que se pôs em pé um exército grande ao extremo. Um exército poderoso se pôs em pé, segundo a ordem da palavra profética liberada. Talvez você esteja profetizando e o exército ainda não se pôs em pé. Não se preocupe, Deus respeita as etapas, Deus respeita o processo. Você não vai pular as etapas. Você está profetizando, está havendo reboliço, mas você não está vendo. Está se estendendo pele, está crescendo nervo, está crescendo carne. Não se preocupe, aos teus olhos nada está acontecendo, mas o reboliço espiritual está havendo. Deus colocará um exército grande e poderoso ao extremo. Apenas creia na palavra, apenas acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Não duvide do teu chamado, não duvide da tua vocação. Só abra a tua boca e profetize. Talvez você está profetizando sobre a sua casa. Senhor, há tanto tempo eu profetizo. Há tanto tempo eu profetizo por esse marido, por esse filho, por esse emprego, por essa igreja, por esse ministério, por esse chamado. Eu estou profetizando e eu não estou vendo o resultado. A palavra diz que quando Moisés, para a gente encerrar aqui, quando Moisés chegou diante do mar vermelho, atrás vinha Faraó, na frente tinha o mar. O povo começou a clamar. Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Diz ao meu povo que marche, e você com esse cajado toca nas águas. Mas sabe o que eu acho interessante? É que quando nós lemos esse texto a vida inteira, na nossa perspectiva, pareceu que Moisés tocou com o cajado nas águas, e foi aquela ação que abriu o mar. Mas quando você vai ler o versículo com detalhe, você vai ver que a palavra diz que Deus soprou um vento do Oriente a noite inteira. Enquanto o povo estava seguido por Faraó, na frente tinha o mar, mas havia um vento oriental a noite inteira soprando sobre aquele mar. Moisés não sabia, mas o vento estava soprando. Israel não sabia, mas o vento estava soprando. Quando Moisés obedeceu, tocou na água, a palavra diz que aquele vento fez o mar se abrir. Enquanto você profetiza, existe um vento oriental soprando em favor da tua vida. Os teus olhos não estão vendo, mas o vento está soprando. Senhor, de onde vem um recurso? Eu não sei, mas o vento está soprando. Pastor, tem solução para minha situação? Tem. Como? Eu não sei, mas o vento está soprando. Acredite nessa palavra, receba essa palavra e seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Pastor Renato, muito obrigado pela confiança.